a nossa aula de inglês. Hoje o nosso tema é Simple Present. Simple Present é usado geralmente para expressar hábitos e ações que ocorrem rotineiramente, situações consideradas permanentes e fatos aceitos como verdade. Exemplo: forma afirmativa. Aqui eu tenho o pronome I, pronome you, pronome we, pronome they, e aqui eu tenho o verbo prepare para este exemplo. Então, eu posso dizer: I prepare students to the scientific Olympiads. Aqui eu tenho a terceira pessoa do singular, he, she, it. Aqui eu tenho o verbo falar, speak. Então, aqui eu posso dizer: he speak English International Congress. Observe que esse verbo speak foi adicionado à letra S, porque ele está na terceira pessoa do singular. Quando se fala em primeira, segunda, primeira do plural e terceira do plural, não precisa acrescentar o S ao verbo. Observe que o verbo prepare está normal, não foi acrescentado letra S. Nesse outro exemplo, nós temos o verbo to be. Essa é uma forma verbal do verbo to be no presente, are. Essa forma verbal, are, é usada com you, we, they. Ou seja, você, nós, eles. Nesse exemplo, nós temos: you are an inspiration for many students. Quando vou falar na forma negativa, eu vou usar essa palavra aqui, don't, para negar. Veja: I don't live in Ankara. Outro exemplo: I don't live in Imperatriz. Eu não sou de Imperatriz. Eu não moro em Imperatriz. Quando é na terceira pessoa, he, she, it, eu não vou usar don't. Vou usar doesn't para negar. Olha só. He doesn't study in the other countries. Ele não estuda em outro país. Um outro exemplo: he doesn't study in Imperatriz. Ele não estuda em Imperatriz. Quando é com o verbo to be, que aqui eu tenho a forma verbal am, eu coloco not aqui, depois do verbo to be. Então fica: I am not a researcher. Eu não sou um pesquisador. Forma interrogativa. Eu vou usar o auxiliar do para as seguintes pessoas: I, you, we, they. Quando a pergunta é em terceira pessoa, eu não vou usar o auxiliar do, vou usar o auxiliar das. Does, neste exemplo, does she attend to the school? Quando é com o verbo to be, a sua forma verbal fica no início da frase. Olha só aqui, Is he a Brasília scientist? Ou is she a Brasília scientist? Então, quando as formas verbais, quando eu vou perguntar com o verbo to be, as suas formas verbais vão ficar no início. Quais são as formas verbais do verbo to be? Am, essa daqui, is,
e essa daqui, ó, are. Então, am, is, are são formas verbais do verbo to be. Na nossa atividade, você vai fazer da seguinte forma. Complete com a forma adequada do verbo. Do you begin another course? Qual dessas duas formas é a correta? Você vai pegar e escrever aqui. É o want ou antes. Ó, tem o antes sem S e o antes com S. Lembrando que as formas que tem S, neste caso, é para a terceira pessoa. E aqui não tem S, é para a primeira, segunda, primeira do plural e terceira do plural. Olha, she, English International Congress. Qual a forma correta que completa esta frase? É a speak ou speaking? Terceira, I, a researcher. Qual a forma que completa esta frase? Am not ou are not? Então, você escolhe uma das duas e escreva no espaço em branco. The student to science Olympiads. Prepare ou prepares. Na atividade 2, que vai ser da segunda aula, também é muito fácil. Escreva em português. I, you, he, she, it. We, they. Ou seja, você vai escrever essas palavras aqui na frente, em português. Ok? Muito obrigado e boa tarde.